Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Antes de qualquer coisa, eu já quero pedir desculpas pela minha voz, eu ando bastante rouca, mas é por conta da rinite. Morar em São Paulo, quem mora em São Paulo sabe, a poluição, esse clima, principalmente, né, primavera, que fica mudando o clima toda hora, então vai pegando aí a rinite, mas eu tô bem, tô sem dor, tô ótima, logo, logo melhora. Como todas as nossas manhãs, eu gosto de começar falando sobre a gratidão, que é o nosso ebó de toda quinta-feira, né? Então, nesse exercício da gratidão, eu sou muito grata por estar aqui com vocês, sou muito grata a toda a minha ancestralidade, por nunca me deixar amparada, sou grata por sempre ter uma mão amiga na hora da necessidade, sou grata por estar com saúde, por minha família estar com saúde e reunida. Sou grata por ter sempre pessoas para me dar uma boa palavra, inclusive puxar minha orelha às vezes, quando necessário, porque isso é importante, né? A gente ter pessoas que nos falam quando a gente está errando, porque a gente ter pessoas só que bate palma, só fala dos acertos, não necessariamente nos ajuda. Então, bons amigos são aqueles que sinalizam quando a gente erra também. Então, eu sou muito grata por tudo isso. Bom, dando continuidade da nossa série, falando sobre o bem viver, eu vou continuar falando de Oxóssi, dos caçadores, falando dessa dinâmica dos caçadores na nossa vida. Um aspecto que é muito importante, na semana passada a gente falou da relação com a natureza, da caça e tudo mais, da coragem. Mas um outro aspecto que é muito importante, que este ancestral nos traz, que essa divindade, que esse orixá nos traz, é a relação com a família. Para os caçadores, a nossa relação ancestral, a nossa história, né, o passado, o presente e o legado, o futuro, né, o legado que a gente deixa para o futuro, é muito importante. Ou seja, a relação, a estrutura familiar. Para os caçadores, para Oxóssi, para Odé, né, que Odé significa caçador, então quando a gente fala Odé, a gente acaba englobando vários caçadores. Oxóssi, Iboalamo, Inle, Logum-Edé. Então, quando a gente diz Odé, a gente está trazendo essa figura, estas figuras, né, do caçador. Para Odé, a família é fundamental, pois é o que dá o esteio para ele, o cuidado com a família, o alimento, mas não o alimento pelo alimento como a gente falou na semana passada, mas, né, quando a gente falou sobre isso na semana passada, mas essa relação, a estrutura, o apoio, e de onde você vem, para onde você vai, porque você ter família, você ter história também, né? Porque os nossos mais velhos são aqueles que nos lembram, nos contam a nossa história, de qual a nossa raiz, de onde a gente vem. E tudo isso é o que nos alimenta, que nos dá força, que é essa raiz que nos sustenta para a gente ter uma boa vida. Pois se eu não sei de onde eu vim, eu não sei quem eu sou hoje. Se eu não sei de onde vim, eu não saberei para onde vou. Porque esse aprendizado do ancestral, seja meu avô, meus bisavós, toda a minha linhagem, tudo isso está presente aqui, em mim hoje, aqui falando com vocês. Seja da minha linhagem materna, seja da minha linhagem paterna. Ah, mas e quem não conheceu o pai ou não conheceu a mãe?
Mesmo assim, a ancestralidade, ela sempre se faz presente, seja, e não apenas nos traços físicos. Ou eu fui adotada, né? É muito comum a gente ver pessoas adotadas de às vezes trazer traços daquela família que o adotou também, né? Aquela família que o acolheu. Será que aquela ancestralidade vai acolher essa pessoa? Sim. Nós acreditamos que cada nova criança, cada nova vida é um ancestral nosso que está voltando para a família. Eu acredito que esse ancestral pode vir, às vezes, num outro útero, né? Num útero vizinho, mas a ancestralidade vai dar um jeito de nos redirecionar, de trazer esse nosso parente para o seio da família. Por isso que eu acredito que justifica, né, onde muitas vezes é tão comum pessoas adotadas terem trejeitos, terem os traços da família que a adotou. É muito comum. Agora, o que é principal quando a gente reflete sobre Odé, sobre os caçadores, e fala, Adriana, o que tudo isso tem a ver com bem viver? Gente, o bem viver tem a ver com nós temos tranquilidade, nós temos paz de espírito, saúde mental. E para isso só é possível quando a gente está num ambiente seguro, em espaço seguro. E a minha proposta aqui é da gente usar os valores civilizatórios da matriz africana para nos ajudar a nos rever, a rever nossas práticas, a rever nossas relações, na busca de uma sociedade de bem viver para todos, todas e todes. E quando os caçadores nos faz refletir sobre a família, nos faz lembrar de como a gente tem vivido hoje. Vários programas eu já falei sobre isso, do quanto é importante a gente se dedicar mais à infância, ter mais cuidado, ter mais carinho com a nossa infância, ter mais atenção com aquele que chega na nossa família. Lembrando que pode ser um parente retornado. Então, como a gente vai tratar esse parente? E como a gente vai estruturar esse parente para dar continuidade no legado da família? E isso tem a ver com a quantidade de dinheiro que a gente tem? Não. Não tem a ver com a quantidade de dinheiro. Tem a ver com o tamanho do nosso comprometimento com o coletivo. A gente precisa refletir que essa estrutura econômica que está dado e ainda esse momento terrível que nós vivemos no Brasil, que não apenas da pandemia, a pandemia, a coronavírus, infelizmente, foi só a cereja do bolo, né? Com todas as violações de direitos, com a quantidade de famílias passando fome, perdendo tudo, perdendo casa. Quantas mães desesperadas de como vão conseguir criar os seus filhos sem ter uma casa. Tudo isso impacta. Não importa se eu, Adriana, tenho uma casa, tenho que comer, tenho que dar o que comer ao meu filho, à minha família. Enquanto tiver uma família nossa, né? Eu digo nossa enquanto país, enquanto nação, desamparada, a nossa família está desamparada. Sem cuidado, sofrendo violência, a nossa família está sendo violentada. E com isto, impossível a gente conseguir estruturar uma sociedade com bem viver para todos, ofertando condições de uma boa vida, né? Porque o bem viver, uma boa vida. Não estou falando de uma boa vida com 15 carros na garagem. Eu estou falando de ter seus direitos respeitados. E a gente começa onde? A gente começa dentro de casa. O que Odé nos ensina? Que é a partir da família.
Se eu não cuidar bem da minha família, eu não vou cuidar bem do meu bairro, não vou cuidar bem da minha sociedade. E, consequentemente, o país não será bom para mim, o mundo não será bom para mim. Eu acredito muito nesse trabalho de formiguinha e quando eu me debruço para refletir sobre Odé, sobre a força dos caçadores, essa garra de viver, do alimento, porque não é o alimento, quando a gente fala do alimento, quando Odé nos fala do alimento, não está falando apenas da carne que a gente mastiga, está falando do alimento da alma, do alimento de sermos fortes. E onde a gente começa isso? Com os nossos mais novos e ouvindo os nossos mais velhos. Por que é importante a gente ouvir os mais velhos? Pois ele já viveu mais. Ele sabe tudo? Não. Mas muita necessidade ou dúvida que você está vivendo, seja na educação do seu filho ou para resolver um problema, sua mãe, sua avó, seu avô, ele já viu, ou ele já viveu te criando, já passou por isso, ou ele já viu alguém, um primo, ele tem uma história que vai servir como referencial. Ou seja, Odé nos ensina que a gente não precisa passar por tudo sozinho. O grupo é importante, o coletivo é importante. O que adianta eu sair para caçar, né? Trazer a caça e não ter com quem compartilhar? Isso quer dizer de que adianta eu trabalhar tanto, me desgastar tanto no mundo e eu não ter com quem compartilhar, não tem com quem dividir, não tem com quem rir em volta da mesa. Então, quando todas as quintas-feiras, todas as vezes que eu falo que Odé nos dê uma caça farta, uma mesa com fartura, que não nos falte alimento, mas que também não nos falte a família e os amigos leais para compartilhar esse alimento em volta da mesa, é que é isso que Odé nos faz refletir, essa lição que ele nos traz, da importância do legado. E isso só é possível, gente, na mesa. Não importa se vai ter a carne mais cara, que hoje em dia a carne está luxo, né? Mas se vai ser um caldo, se vai ser um pão para compartilhar. Mas estes momentos de convivência alimentam a nossa alma, alimenta as nossas crianças. Muitas histórias que eu trago para vocês, reflexões que eu trago para vocês, são de aprendizados de coisas que eu ouvi quando era criança, no almoço de família, de ouvir meus avós, de ouvir as tias, as irmãs da minha avó ou dos meus pais, ou um puxão de orelha, ou minha Ialorixá, ou um mais velho que eu tenho, né, da família do candomblé, da família do orixá, que eu ouvi, ou que me disse, ou que me chamou a atenção. Odé nos faz refletir sobre a importância do grupo, a importância da família, a importância de entender que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Eu vejo muitas famílias falando, as famílias que querem ter filhos, por exemplo. Hoje em dia, é lógico que a gente precisa ter o mínimo de estrutura para ter uma família, mas que tipo de estrutura a gente precisa ter? Eu vejo pessoas falando, né, ah, não, eu quero ter filho, mas depois que eu terminar a faculdade, depois que eu fizer o mestrado, depois que eu fizer o doutorado, depois que eu tiver o cargo tal. Ou seja, quando você tiver um filho, você não vai conseguir carregar ele, né? Então, a gente precisa pensar sobre prosperidade, sobre o que é ser próspero. Ser próspero é ter a conta cheia de dinheiro, ter 500 diplomas na parede, ou ser próspero é ter bons momentos no grupo, na família, no coletivo. E a vida nos dá várias oportunidades. Tem muitos que são, às vezes,
por N motivos, distanciados de seus familiares sanguíneos. Mas a vida lhe dá outras famílias, lhe dá outras estruturas. Se a gente se permitir. Na família do... Eu estava refletindo esses dias sobre o candomblé, até na conversa que eu tive no último encontro aqui do terreiro. Aqui as mais velhas foram muito sábias, pois essa estrutura de candomblé, que é pai, mãe, santo pai, mãe, irmão, primo, tio, sobrinho, nos dá uma família, porque é uma questão para o povo preto no Brasil, desde a escravidão, desde a estrutura onde nossas famílias, a gente foi tirado, nossos ancestrais foram tirados de suas famílias, arrancados de sua família e amontoados aqui, obrigados a trabalhar, e toda aquela história que espero que vocês saibam, né, que não foi, conto da carochinha, é história com H maiúsculo. E mais toda essa necropolítica, essa estrutura racial, onde é feita para que nós não sobrevivamos, para que a gente só viva o tempo suficiente para produzir riqueza para alguém, né? Para outra pessoa, para um branco. E com isso nós temos o encarceramento em massa. Nossas famílias, até hoje, é muito difícil uma família preta ter seus homens velhos. É muito difícil termos homens de 80 anos, 90 anos, que é muito comum, né? Agora, eu fico observando com as vacinações contra a Covid, quando começa a série, né, de acima de 90 anos, quantas pessoas pretas a gente tem, porque nossa expectativa de vida é muito menor. E com toda essa estrutura, quando a gente fala sobre o racismo estrutural, onde não é mimimi, não é frescura, são as consequências de tudo isso. E aí as nossas mais velhas foram muito sábias quando montaram essa estrutura de candomblé, que nos dá uma família, nos dá uma família. Muita gente que é do candomblé vem de famílias desestruturadas. Muitos cresceram, que foram acolhidos dentro do candomblé, desde criança, que foram separados de sua família por N motivos, ou às vezes a mãe morta, o pai preso e por aí vai, e foram sendo criados dentro do terreiro e cresceram, e tem como sua família o candomblé. E aí você percebe que aí a gente passa a ter mãe, pai, avó, avô, bisavô, a gente passa a ter uma linhagem dentro do candomblé, onde candomblé não é apenas uma religião, é uma estrutura, é um acervo histórico, mas também é uma estrutura de acolhimento e manutenção do povo preto no Brasil. E Odé, os caçadores, traz isso. Refletir sobre ele, os itãs, os mitos sobre Odé, sobre os caçadores, é disso que fala, é de se ter uma família. Ou seja, eu estou falando para vocês, para muito além, é importante a gente cuidar dos nossos filhos, da nossa família, mas o fato de não necessariamente você ter, por qualquer motivo, ter sido descolado de sua família sanguínea, não é desculpa para você não trabalhar em conjunto, não se estruturar enquanto família, a partir de amigos e da família, o mundo que lhe acolhe, né? Bom, é isso. Eu espero que vocês gostem. Mandem suas mensagens, mandem seus comentários, suas dúvidas, perguntas, críticas também são muito bem-vindas. Tem aí na descrição do vídeo, tem meu e-mail, tem minhas redes sociais e podem colocar também os comentários aí que eu respondo na medida do possível, tá certo? Um beijo grande, que tenhamos todos uma quinta-feira abençoada, que todos os caçadores nos abençoem, nos acolham. Quem está se sentindo sozinho hoje, que seja acolhido, seja abraçado,
que seja conduzido a uma família espiritual. Se não tem uma material, que seja acolhido por uma família espiritual. Que nenhuma pessoa se sinta sozinha, que nenhuma pessoa se sinta desamparada. Um beijo grande e até semana que vem.